O continente perdido de Mu, ou seja, o Império do Sol. O lugar onde a humanidade surgiu pela primeira vez, também conhecido como o Jardim do Éden. Nesta série de 2 episódios, você vai aprender tudo sobre o continente de Mu e as lendas dos continentes submersos. Neste vídeo, vamos explorar os pontos principais da teoria, enquanto no segundo episódio, vamos ver os detalhes importantes e o simbolismo, obtendo informações impressionantes sobre as origens das religiões. Primeiramente, vamos resumir os principais pontos da lenda de Mu em 9 partes, e em seguida, passaremos para os detalhes. 1. Segundo a teoria, em um período da história da Terra, existia um grande continente no Oceano Pacífico, atualmente coberto apenas por água e pequenas ilhas. 2. Nos tempos antigos, esse continente tinha 3 nomes, um geológico, um mitológico e um hierático. O nome geológico era o Terras Ocidentais, o nome mitológico era o Jardim do Éden e o nome hierático era o continente de Mu. 3. Ao contrário do que se pensa, a humanidade não surgiu nas regiões da África, mas sim nesse continente, e a história da civilização remonta a tempos muito mais antigos do que se imagina. 4. Todas as civilizações do mundo, como o Antigo Egito, a Índia, os Maias e os Uigures, são colônias estabelecidas por pessoas do continente de Mu, e muitos dos relatos e símbolos religiosos atuais originam-se desse continente. 5. As antigas religiões e livros sagrados foram inspirados na religião desse continente. 6. De acordo com a religião desse continente, o diabo e o inferno são invenções. As pessoas são criadas para passar por reencarnações contínuas, evoluir espiritualmente e se tornarem divinas. Ao se reencarnar repetidamente e viver diferentes vidas, elas adquirirão experiências e, eventualmente, se fundirão com a singularidade do universo, pois Deus está em todos e em tudo. Em resumo, a religião desse continente é o espiritualismo, e muitas correntes que surgiram posteriormente, como o sufismo e as religiões místicas do Oriente, continuam a preservar esse ensinamento. 7. A história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso após comerem o fruto proibido, é muito diferente da versão contada pelas religiões abraâmicas, e o ser humano não veio a este mundo como um pecador. Portanto, não será submetido a um teste. O objetivo supremo do ser humano é continuar sua evolução espiritual em cada reencarnação, até finalmente se unir a Deus. E cada pessoa escolhe seu destino antes de vir ao mundo. Assim, as dificuldades que se deseja experimentar serão vividas, e cada etapa concluída permitirá uma evolução espiritual, onde cada sofrimento, assim como na filosofia ascética, tornará a alma mais virtuosa. 8. Segundo a teoria, os habitantes do continente de Mu e de Atlântida possuíam várias habilidades mentais, como telecinese, viagem astral e cura à distância. Em termos de tecnologia, estavam tão avançados quanto nós, talvez até mais. 9. Continente de Mu teria encontrado seu fim devido a desastres naturais ou a uma grande explosão, como a causada por uma bomba atômica, e acabou submerso. Essa explosão teria causado o transbordamento das águas do Oceano Pacífico, resultando no dilúvio de Noé. Os sobreviventes desse dilúvio, ao tentarem reconstruir a civilização, não esqueceram Mu, e suas lendas incorporaram-nas às suas religiões. Por isso, encontramos lendas comuns, como a de Adão e Eva e o dilúvio de Noé, em todas as culturas do mundo. Isso ocorre porque todas as lendas têm uma origem comum. Já compartilhamos um vídeo sobre o dilúvio de Noé. Você pode assistir para aprender mais detalhadamente como esse evento é retratado em diferentes mitologias. Agora que resumimos os pontos principais da teoria, podemos nos aprofundar ainda mais. As descobertas mais importantes sobre esse continente e sua religião são as tábuas de Nakau, que datam de 10.000 a 15.000 anos atrás, e os 4 livros escritos por James Churchward,
baseados na tradução dessas tábuas. De acordo com esses livros, o continente de Mu submergiu cerca de 15 mil anos atrás, com uma população de aproximadamente 64 milhões de pessoas, sendo destruído pela explosão de câmaras de gás subterrâneas. Acredita-se que o continente de Mu, 2 vezes maior que a Antártica e considerado o local de origem da humanidade, também é o lugar onde todas as religiões, símbolos e mitos apareceram pela primeira vez. Todos os símbolos, tábuas, crenças mitológicas e registros encontrados atualmente no mundo se originam em Mu. Isso inclui as tábuas sumérias e as lendas dos Anunnaki. Um coronel britânico chamado James Churchward, guiado por rishis com quem se encontrou na Índia, encontrou centenas de tábuas nos montes Hindukus e no Tibete. Baseando-se na tradução dessas tábuas, ele propôs a teoria de Mu. Embora pareça uma teoria da conspiração, é uma questão muito séria. Como a questão da validade científica dessa lenda será discutida na segunda parte, vamos nos limitar a apresentar o conteúdo da teoria sem fazer críticas. Quer esse continente tenha realmente existido ou não, mostraremos o quanto as lendas sobre a existência de Mu entraram seriamente no esoterismo e no ocultismo. James Churchward passou quase 50 anos pesquisando o continente de Mu, e coletou exemplos de todo o mundo. Durante suas pesquisas, ele encontrou 168 documentos e tábuas de argila, trazendo Mu à tona. Além dessas tábuas escritas na língua naga-maia, as descobertas de Augustus Le Plongeon e as mais de 2.600 tábuas encontradas no México pelo mineralogista e arqueólogo Dr. William Evin, também escritas na língua naga-maia, apoiam a teoria de Churchward. Alguns exemplos de fontes antigas que apoiam a existência do continente Mu incluem os manuscritos Troano, as tábuas da Ilha de Páscoa, os registros hindus e maias, os registros de Lhasa no Tibete e o Codex Cortesianus. De acordo com as tábuas, o continente de Mu abrangia uma área de 8.000 km de norte a sul e 3.000 km de leste a oeste. Consistia em 3 massas de terra e era cercado por uma série de ilhas, como Indonésia, Polinésia, Juan Fernandes e a Ilha de Páscoa, onde também foram encontrados indícios de Mu. Ou seja, acredita-se que os túneis, templos e estátuas encontrados nessas ilhas estejam relacionados a Mu, pois os símbolos encontrados são idênticos aos das tábuas. A ideia de que impérios como o Egito, a Índia, os Maias e os Aztecas eram extensões e colônias de Mu, também despertou o interesse de Mustafa Kemal Atatürk, que fez pesquisas profundas sobre as origens dos turcos. Para quem não sabe, Atatürk é uma figura extremamente importante para o povo turco e para a Turquia. Ele foi um dos líderes proeminentes na vitória pela independência da Turquia e fez várias reformas que trouxeram muitas civilizações e avanços para a humanidade, especialmente para as mulheres. Na década de 1930, ele enviou um diplomata ao México para estudar mais profundamente este assunto e trouxe os 4 livros escritos por Churchward para a Turquia, que foram traduzidos por um grupo de 60 pessoas. Atatürk mandou o diplomata investigar e procurar conexões entre o turco e o idioma maia e outras línguas antigas. Ele percebeu que muitas das palavras traduzidas das tábuas de Mu eram semelhantes ao turco. Ao longo dos anos, Atatürk acompanhou de perto os estudos sobre Mu. A teoria despertou tanto o seu interesse que ele até convidou James Churchward para conhecer a Turquia. No entanto, Churchward teve que recusar o convite devido à sua idade avançada, na casa dos 80 anos. A essência da religião de Mu era baseada na crença na unicidade de Deus, na imortalidade da alma e na ideia de renascimento contínuo para o desenvolvimento espiritual. Ou seja, ela foi precursora das crenças atuais em karma e reencarnação. Sendo considerada a religião mais antiga conhecida, não é surpreendente que outras religiões possam ter se alimentado dela. Se, de fato,
Todas as nações e civilizações atuais são extensões desse império. Isso significa que suas culturas e tradições também vêm dessa origem e sofreram transformações ao longo do tempo. A religião de Mu simbolizava Deus com o Sol, que era visto como o símbolo da vida. Eles acreditavam que o Sol era o símbolo mais adequado para Deus, por ser fácil de lembrar e se ajustar bem à ideia divina. O Sol era chamado de Ra, e Mu era conhecido como o Império do Sol. Ra, posteriormente, foi utilizado com o mesmo significado nas línguas egípcia e maia. Um exemplo disso é o deus solar egípcio Ra. Além disso, existe uma série de 4 volumes intitulada Informações sobre Ra, usada pelos espiritualistas. Estes livros abordam hipnose e estágios passados. O livro trata, essencialmente, da comunicação de um grupo de pessoas que realizam experimentos de sessão com entidades de dimensões superiores do universo e da descoberta de verdades que desconhecemos por meio dessas sessões de evocação espiritual. Assim como as informações sobre o deus egípcio Ra, muitos outros livros espiritualistas, como o Plano dos Fiéis, também contêm relatos que afirmam que o continente Mu realmente existiu e que as religiões, na verdade, têm suas origens na estrela Sírius. De acordo com as tábuas e fontes espiritualistas, os habitantes da civilização Mu possuíam muitas habilidades mentais, como viagem astral, telecinese e telepatia. Eles também estavam tecnologicamente avançados. A ideia de que uma civilização tão avançada existiu em nosso planeta milhares de anos atrás sugere que as pessoas que fundaram o continente Mu poderiam ter vindo da estrela Sírius, ou seja, de outro planeta, e talvez até tenham criado a espécie Homo sapiens, ou seja, nós. Isso é conhecido como a teoria dos astronautas antigos. Embora as fontes semíticas se refiram a seres vindos de Sírios com nomes como anjos caídos, de acordo com a crença na evolução da alma, esses seres são na verdade nossos antecessores que alcançaram um nível espiritual mais avançado. Já abordamos esses tópicos nas séries de vídeos sobre mitologia. Você pode assistir ao vídeo que preparei sobre anjos caídos. Curiosamente, o início do século XX foi um período de ascensão tanto para a teoria de Mu, quanto para o espiritualismo, o que nos oferece 2 perspectivas. Primeiro, a teoria de Mu despertou tanto interesse e alterou a percepção religiosa de tal forma que as pessoas começaram a se voltar para um retorno à primeira religião do mundo, migrando para o espiritualismo, que ganhou popularidade. De fato, no último século, o espiritualismo conquistou uma grande população e é frequentemente representado em filmes e séries. Em segundo lugar, certos grupos que desejam espalhar os ensinamentos espiritualistas, alguns dos quais são considerados famílias como os Rothschild e os Rockefeller, utilizaram teorias como Mu e Atlântida para promover uma nova teoria que serve aos seus objetivos de um governo mundial único. O simbolismo e a filosofia de Mu, portanto, coincidem completamente com o conceito de uma ordem mundial única promovido pela maçonaria. Dizemos o governo mundial único porque, segundo a teoria de Mu, todo o mundo era governado por um único continente e todos seguiam a mesma religião. Embora o Império de Mu fosse composto por 3 grandes terras, o mundo inteiro estava sob o controle de um único continente. Em Mu, o governante do império também deveria ser o sacerdote mais sábio vivo, ou seja, você pode pensar nele como uma combinação de papa e rei. Nas fontes, essa pessoa é chamada de Ramu, que significa o filho do sol. Ramu atuava como representante de Deus na terra e era eleito pelo povo para o cargo. É notável que o papel do representante de Deus, que se refletiu no Egito como os faraós se proclamando não apenas mensageiros de Deus, mas Deus próprio. Não entraremos em detalhes sobre Ramu, o diagrama cósmico de Mu, o brasão real, a bandeira de Mu, e a explicação dos símbolos como o triângulo, o quadrado, o círculo, a suástica e muitos outros, pois isso será abordado na segunda parte,
No continente de Mu, as ciências e os assuntos religiosos eram administrados por um grupo chamado Naakalis, e as tábuas encontradas também foram denominadas tábuas Naakal. Os Naakalis eram indivíduos altamente capacitados em termos religiosos e científicos. Na verdade, você pode pensar nos Naakalis como um grupo que forneceu treinamento de iniciação, semelhante à equipe que influenciou Platão com a ideia de Atlântida. Isso porque as lendas de Atlântida e Lemúria foram transmitidas oralmente por ordens esotéricas e todas, em essência, apontam para a mesma crença. Platão falou sobre um império afundado atrás das colunas de Hércules, datando de 8.500 anos antes de sua época. Considerando que Platão viveu há cerca de 2.500 anos, isso implica que a destruição e o dilúvio ocorreram há aproximadamente 11.000 anos, e o colapso de Mu também se alinha a esse período. Isso levanta a questão se Mu e Atlântida foram impérios diferentes que coexistiram na mesma época, ou se ambos se referem à mesma região, já que Platão se referiu a esse continente como Atlântida. Durante o período de Mu, 4 raças diferentes habitavam o país e acreditavam ter vindo de uma terra ancestral no céu, sendo Sírius a estrela mais brilhante essa terra ancestral. Além disso, mencionamos que as pessoas de Mu possuíam habilidades telepáticas muito mais avançadas do que as nossas. Ou seja, os habitantes de Mu exibiam habilidades que nós, atualmente, chamaríamos de poderes de profetas ou místicos. De acordo com a Torá, eles possuíam conhecimentos angelicais e realizavam esses feitos através do poder do pensamento. Em muitos mitos sobre o dilúvio, como na Torá e no livro de Enoque, é contado que o dilúvio foi causado porque os humanos adquiriram conhecimentos angelicais. Para fundamentar essa teoria, os grupos espiritualistas recorrem ao princípio de entrelaçamento na ciência quântica. De acordo com o princípio do entrelaçamento, uma partícula no universo pode estar conectada a outra partícula. No entanto, esse é um fenômeno bastante raro. Para os espiritualistas, no entanto, cada partícula no universo está em comunicação com todas as outras. Ou seja, tudo está entrelaçado e é um só. Então, um ser humano, assim como levanta um copo com a mão, deve ser capaz de mover coisas com o pensamento, e até mesmo curar pessoas à distância. Isso já é conhecido a partir de livros como The Secret e The Key. No último século, essa ideia foi tão bem divulgada que, infelizmente, quando as pessoas ouvem o termo quântica, acabam associando-o apenas à oração e ao recebimento de respostas. Além disso, essa crença não é, de fato, estranha às terras do Islã. No Islã, o sufismo e as filosofias populares que conhecemos são, essencialmente, versões islâmicas do espiritualismo. Muitos estudiosos e sábios do Islã, como Rumi, Ibn Arabi, Al-Mansur, Imam Rabbani e Abdul Qadir Jailani, integraram a crença na reencarnação e a filosofia espiritualista ao Islã, criando um movimento que se assemelha muito à religião da antiga civilização de Mu. O estágio de evolução em que a civilização de Mu se funde com o divino pode ser comparado ao conceito de ofenafilo no sufismo, que é uma experiência de aniquilação na presença de Deus, ou de se dissolver na divindade, e à iluminação espiritual em outras tradições, como o Nirvana no Oriente ou o paraíso nas religiões semíticas. As fontes que apoiam a teoria de Mu vêm de várias partes do mundo, o que pode ser bastante confuso. A presença de crenças semelhantes em regiões distantes, como a América, e a possível chegada de grupos de outros continentes à América antes de nossa descoberta, sugere que esses conceitos poderiam ter sido transmitidos através de antigas migrações ou contatos intencionais. O conceito de ensinantes de pele branca ou que vem do céu é um tema comum em muitas culturas. Essa ideia pode estar relacionada à influência dos habitantes da antiga Atlântida ou da ilha de Mu, considerados de pele branca, sobre as crenças dessas culturas. Essa ideia levou ao desenvolvimento de teorias sobre a superioridade da raça ariana,
que, de maneira errada, associou o perfil humano ideal a características específicas e levou à discriminação racial. Esse conceito se manifestou em ideologias que justificaram práticas como escravidão e genocídio, como foi o caso do regime nazista na Alemanha. Por outro lado, o judaísmo e outras religiões e culturas frequentemente responderam a essas ideologias com suas próprias afirmações de santidade e resistência, o que também moldou a história e as relações entre diferentes grupos. Os livros sagrados falam sobre a origem de uma raça de pele branca chamada Nefilim, que nasceu da relação sexual entre anjos e humanos e que realizava milagres. Isso pode simbolizar a interação entre os seres que vieram de Sírios e os humanos. Já mencionamos outras fontes que compõem os contornos da lenda da Ilha de Mu. Esses recursos podem ser encontrados hoje em museus como o Museu Nacional do México, o Museu Britânico e o Museu Nacional de Madrid. Além disso, as inscrições do Templo de Uxmal, construído em Yucatán, no México, em memória da Atlântida fundada, também fortalecem a teoria. Alega-se que essas inscrições mencionam a construção em memória da civilização ocidental afundada de onde viemos. Muitas culturas também construíram templos com base nessa ideia. O tipo de templo mais comum são as pirâmides. É bem conhecido que a construção de pirâmides não é exclusiva do Egito. Existem civilizações em todo o mundo que construíram pirâmides, pois a ideia é a mesma, um símbolo de desenvolvimento espiritual perfeito que se afina do fundo até o topo e é finalmente concluído. No entanto, até mesmo esse conceito foi mal interpretado e corrompido por teóricos da conspiração. Por exemplo, muitas estruturas que se alegam ser pirâmides, como a chamada pirâmide branca, são na verdade kurgans, zigurates ou montículos. Devido a autores como Erich von Däniken, que chamam de pirâmide qualquer elevação que vem sem base concreta, muitos desses detalhes foram negligenciados ou desconsiderados. Embora estejamos lidando com uma lenda, é importante citar as fontes corretamente. Schwarzwald passou quase 50 anos coletando fontes e viajou por quase todo o mundo. Entre os lugares que ele visitou estavam as Ilhas Carolinas, todas as ilhas do Pacífico Sul, a Ásia Central, o Egito e a Sibéria, a Austrália, a Polinésia, os Estados Unidos e a América Central, entre outras regiões importantes. Schwarzwald coletou muitas evidências arqueológicas e outros registros que comprovavam sua teoria nesses locais e os publicou em seus 4 livros. Estes livros contêm muitos detalhes, desde mitologias e lendas comuns até descobertas geológicas relacionadas ao continente Mu, traduções de tábuas e explicações sobre simbolismo. O aspecto mais notável é que, onde quer que você vá, você pode encontrar histórias semelhantes a Adão e Eva, mas com nomes diferentes e quase as mesmas histórias. O fato de que histórias e rituais semelhantes são encontrados em diferentes culturas sugere que essas histórias podem ter uma origem única. No segundo vídeo, apresentarei isso de forma talvez mais sistemática do que qualquer outra pessoa. Acho que, por enquanto, fornecemos informações suficientes sobre as lendas de continentes submersos como Mu e Atlântida. Agora, vamos passar para a parte 2.